Canto 22. Em seguida, despiu os farrapos o astucioso Ulisses e deu um salto em direção à soleira, segurando o arco e a aljava cheia de setas. Entornou as setas todas à frente dos pés e assim disse aos pretendentes: na verdade, chegou ao fim este certame tremendo. Agora, noutro alvo, que nunca antes foi atingido, verei se consigo acertar, se Apolo der cumprimento à minha prece. Assim falou e contra Antino disparou uma seta amarga. Ora, Antino estava no momento de levar à boca uma bela taça, vaso dourado, de asa dupla. Pegara nela com as mãos para beber um gole de vinho. O Mortício estava longe dos seus pensamentos, pois quem dos celebrantes do banquete pensaria que um homem, isolado entre tantos, ainda que forte, lhe traria a malévola e a escuridão, a morte malévola e a escuridão do destino. Mas Ulisses disparou contra ele e atingiu-o com a seta, cuja ponta lhe atravessou por completo o pescoço macio. Inclinou-se para o lado. A seta caiu-lhe das mãos ao ser atingido, e logo, das narinas, jorrou um jato de másculo sangue. Depressa, afastou a mesa com um pontapé, e toda a comida foi parar no chão, conspurcando o pão e as carnes assadas. Então surgiu entre os pretendentes uma gritaria desmedida. Ao verem o homem caído, saltaram das cadeiras e precipitaram-se através da sala, aterrorizados, procurando por todo o lado ao longo das paredes bem construídas, mas não havia lança ou escudo a que pudessem lançar mão. E repreenderam Ulisses com palavras enfurecidas: estrangeiro, faz mal em disparar contra homens, nunca participarás noutro certame. Agora tens assegurada a morte escarpada, mataste o homem mais nobre de Ítaca, e devido a isso, o teu cadáver será devorado pelos abutres. Era o que dizia cada um, porque pensavam que Ulisses matara Antino sem querer. Na sua estultícia, não percebiam que sobre eles tinham sido atacados os nós do Mortício. Fitando-o com a expressão carregada, respondeu o astucioso Ulisses: ó cães, vós não pensastes que eu alguma vez regressaria para a casa de Troia? Visto que, se quisestes destruir a casa, deitando-vos à força com as servas, e estando eu ainda em vida, fizestes corte à minha mulher sem qualquer temor dos deuses que o vasto céu detém, nem na indignação de homens ainda por nascer. Agora, sobre vós, todos se ataram os nós do Mortício. Assim falou, e a todos dominou o pálido terror. Cada um olhava em volta, na esperança de fugir à morte escarpada. Só Eurímaco tomou a palavra para lhe dar resposta. Se na verdade és Ulisses de Ítaca, que acaba de regressar, o que dizes é justo. E no que diz respeito aos atos dos aqueus, muitos atos de depravação foram cometidos no palácio, muitos também no campo. Mas agora já és morto, responsável por tudo, Antino. É ele que fez essas coisas. Não porque desejasse ou precisasse de tal casamento, mas com outro intuito, que o Cronida lhe legou, de ele próprio vir a ser rei na bem fundada Ítaca. Para tal planejamento, a emboscada para matar o teu filho. Para tal planejando a emboscada para matar o teu filho, mas agora ele jaz morto, como merecia. Mas tu poupa os teus súditos. Da nossa parte, iremos pela ilha para te trazer a restituição daquilo que comemos e... Ui, que susto! Daquilo que comemos e bebemos no palácio. Traremos em desagravo, cada um de nós, o valor de 20 bois. E pagaremos o que for preciso, em bronze e ouro, até que se apazigue o teu coração. Até lá, não te censuramos por estares encolerizado. Fitando com expressão carregada, respondeu o astucioso Ulisses: Eurímaco, nem que me desses todo o vosso patrimônio, tudo o que tendes agora, e pudesses reunir de outro lugar, nem assim eu reteria as mãos do Mortício, até que todos vós pretendentes pagasseis o preço da transgressão. O que tendes agora à frente é isto: combater ou então fugir, se é que alguém pode fugir à morte ou ao destino. Mas não penso que nenhum de vós fuja à morte escarpada.
Assim falou, e ali onde estavam se enfraqueceram os joelhos e o coração. Falou então Eurímaco pela segunda vez: Amigos, já que este homem não reterá suas mãos tremendas, mas agora que está na posse do arco polido e da aljava, vai disparar dali da soleira até que nos chacine a todos. Lembremo-nos agora da coragem do combate. Desembaiai a espada e segurai as mesas como escudos contra as setas causadoras da morte veloz. Lancemo-nos todos contra ele, na esperança de o tirarmos da soleira da porta. E atravessemo-nos logo a cidade para darmos o alarme. Rapidamente terá este homem disparado a última seta. Assim dizendo, desembainhou a espada de bronze afiado, uma espada de 2 gumes, e lançou-se contra Ulisses com um grito terrível. Mas ao mesmo tempo disparou uma seta, o divino Ulisses, acertando-lhe no peito, ao lado do mamilo. A seta veloz atingira-o no fígado. Eita, só presentes. Das mãos, Eurímaco deixou cair a espada, contorcendo-se por cima da mesa. Dobrou-se e caiu, atirando-lhe para o chão a comida e a taça de asa dupla. Bateu na terra com a testa na agonia da morte, e esperneando contra a cadeira fê-la abanar com ambos os pés. Mas depois o nevoeiro lhe desceu sobre os olhos. E em seguida foi Anfínomo que se lançou contra o glorioso Ulisses em gesto frontal, tendo desembainhado a espada na esperança de afastar Ulisses da porta. Mas Telêmaco foi rápido. Atirou e acertou-lhe nas costas com a lança de bronze à ponta entre as omoplatas, empurrando-a até lhe trespassar o peito. Anfínomo caiu com um estrondo, batendo com a testa no chão. Mas Telêmaco saltou para trás, deixando a lança de longa sombra nas costas de Anfínomo, pois muito receava que se tentasse tirar a lança de longa sombra do corpo. Alguns dos aqueus investisse contra ele e o atingisse com a espada, curvado sobre o corpo. Começou, pois, a correr depressa, chegou junto do pai amado. Postando-se a seu lado, dirigiu-lhe palavras amadas: Pai, trago-lhe um escudo e 2 lanças, e um elmo de bronze bem ajustado às têmporas, e eu próprio me armarei quando regressar, e darei armas ao porqueiro e ao boieiro, pois é melhor estarmos todos armados. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: Vai trazê-las depressa, enquanto eu me ponho a defender com setas. Não vão eles afastar-me da porta por estar aqui sozinho. Assim falou, e Telêmaco obedeceu ao pai amado. Foi até a câmara onde tinha deposto as armas gloriosas. De lá trouxe 4 escudos e 8 lanças, assim como 4 elmos de bronze com penachos de crina de cavalo. Pegou neles e, depressa, regressou para junto do pai amado. Primeiro que tudo, vestiu o bronze em torno do corpo. De igual modo, se armaram os 2 servos com as belas armas, posicionando-se de cada lado do fogoso e astucioso Ulisses. Enquanto a Ulisses restavam setas para se defender, disparava-as, acertando-os nos pretendentes um a um no palácio dele, e eles caíam um após o outro. Mas, quando as setas faltaram ao soberano que as disparava, encostou o arco contra a entrada da sala bem construída, deixando-o ali, reclinado contra a parede resplandecente. Pôs então aos ombros um escudo de 4 camadas e na possante cabeça colocou um elmo bem forjado, com crinas de cavalo, e terrivelmente se agitava o penacho. Agarrou-o depois em 2 fortes lanças de bronze à ponta. Ora, na parede bem construída havia uma poterna elevada no extremo do limiar da sala bem construída, dando acesso a um corredor, uma portena, resguardado por uma porta dupla. Ao divino porqueiro ordenara a Ulisses que se postasse junto dela e aguardasse, pois a ela só havia um acesso. Então, entre eles falou Agelau, dirigindo-se a todos: Amigos, não haverá ninguém que suba a poterna e vá dar o alarme ao povo para que nos auxiliem? Rapidamente terá este homem disparado a última seta. A ele respondeu então Melantio, cabreiro de cabras: Não é possível, ó Agelau, criado por Zeus. Perigosamente perto estão todos os portões do palácio e a entrada é estreita. Um só homem poderia afastar todos desde que fosse forte, mas agora trar-vos-ei armas da câmara para vestirdes?
pois foi lá, segundo creio, e não em outro lugar, que depuseram as armas de Ulisses e o filho glorioso. Depuseram as armas Ulisses e o filho glorioso. Assim dizendo, subiu Melantio, o cabelo de cabras, pelos degraus da sala até a câmara de Ulisses. De lá trouxe 12 escudos e outras tantas lanças e igual número de elmos de bronze com crinas de cavalo. Andou em frente e depressa trouxe as armas aos pretendentes. Foi então que se enfraqueceram os joelhos e o coração de Ulisses ao ver como eles se armavam e seguravam nas mãos lanças compridas. Enorme lhe pareceu a tarefa. Logo dirigiu a Telêmaco palavras aladas. Telêmaco, de certo, uma das servas no palácio, atira contra nós uma guerra maligna, ou então será Melantio. Aí ele deu resposta, o prudente Telêmaco: pai, fui eu que cometi o erro, mas ninguém é responsável. Fui eu que deixei aberta a porta bem ajustada da câmara depois de abri-la. O vigia deles é superior a mim. Mas vai, divino eu meu, e fecha a porta da câmara. Vê se é uma das mulheres que está a fazer isto, ou se é, como penso, Melantio, filho de Dólio. Estas eram as coisas que eles diziam entre si. De novo se dirigiu à câmara Melantio, o cabreiro de cabras, para trazer belas armas. Viu o divino porqueiro? E logo disse a Ulisses, que estava perto dele: filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, lá vai o homem odioso que nós já suspeitávamos. Volta à câmara. Mas diz-me agora com clareza, devo matá-lo se eu me revelar superior pela força? Ou deverei trazê-lo para aqui para que pague os muitos crimes que ousou cometer aqui em tua casa? Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: eu e Telêmaco trataremos dos arrogantes pretendentes aqui na sala, por muito ferozes que sejam. Mas vós dois deveis atar os pés e as mãos de Melantio e atirá-lo para dentro da câmara. Atai-o com uma corda retorcida contra uma alta coluna, erguendo para junto das traves. Assim, ainda em vida, sofrerá dores insuportáveis. Assim falou, e eles logo ouviram e obedeceram. Dirigiram-se à câmara, passando desapercebido a quem estivesse lá dentro. Melantio estava no recesso interior à procura de mais armas. Eles colocaram-se cada um do seu lado da porta à espera. E quando estava para pisar a soleira, Melantio, o cabreiro de cabras, segurando numa mão um elmo lindíssimo e na outra um escudo largo, mas já velho, manchado pela umidade, era o escudo do herói Laertes, que o usara em novo, mas agora estava posto de parte com as correias estragadas. Foi então que os dois saltaram, lançando-se contra Melantio. Arrastaram-no para dentro pelos cabelos e atiraram-no ao chão com angústia no coração. Ataram-lhe os pés e as mãos com cordas dolorosas, puxando-a bem para trás, como ordenara o filho de Laerte, do sofredor e divino Ulisses, e ataram-lhe ao corpo uma corda torcida e ergueram-no junto da alta coluna até que pendesse das traves do teto. Foi então que fizeste troça deles, ó porqueiro eu meu. Agora não haja dúvida, farás uma grande vigília, ó Melantio, dormindo numa cama macia como tu merece. Não te passará despercebida a aurora de trono dourado quando se levantar das correntes do oceano, a hora em que trazes as cabras ao palácio para a refeição dos pretendentes. E deixaram-no ali esticado por causa das amarras atrozes, mas eles, os dois, vestiram as armas e fecharam a porta reluzente. Regressaram para junto do fogoso e astucioso Ulisses, e ali se postaram, respirando força. Eram só 4 os que estavam na soleira, mas muitos e valentes os do outro lado. Aproximou-se deles então Atena, filha de Zeus, semelhante a Mentor, no corpo e na voz. Ulisses regozijou-se ao vê-la e assim lhe dirigiu a palavra: Mentor, afasta a desgraça. Lembra-te de mim, o teu amigo querido, que muitas vezes te apoiou, pois somos da mesma idade. Assim falou, convencido de que era Atena, incitadora das hostes.
Mas os pretendentes do outro lado gritavam na sala, e foi Agelau, filho de Damastor, que repreendeu Atena. Mentor, não deixes Ulisses persuadir-te com palavras a combateres os pretendentes, ajudando-o, pois é assim que pensamos fazer as coisas. Depois de matarmos esses homens, o pai e o filho, matar-te-emos em seguida por aquilo que estás prestes a fazer aqui no palácio. Com a cabeça pagarás os teus atos. Depois de termos cobrado a vossa violência com o bronze, tudo o que tens de riqueza, tanto em casa como no campo, tudo isso juntaremos às de Ulisses. E aos teus filhos não permitiremos que vivam no palácio, nem as tuas filhas, e a tua fiel mulher deixaremos que andem livremente na cidade de Ítaca. Assim falou, e muito se encolerizou Atena no coração, e com palavras furiosas repreendeu Ulisses. Já não tens, ó Ulisses, a força firme nem a coragem que mostraste por causa de Helena de alvos braços, quando combateste durante 9 anos contra os troianos, sem cessar, e muitos homens mataste em combates terríveis, e graças ao teu conselho a cidade de Príamo foi saqueada. Como é que agora, tendo regressado a casa e aos teus haveres, te lamentas por teres de mostrar a tua força aos pretendentes? Não, amigo. Chega-te ao pé de mim e observa o que faço, para que saibas como no meio de homens inimigos, Mentor, filho de Álcimo, devolve as benesses recebidas. Assim falou, mas não lhe deu ainda a vitória decisiva, porque quis ainda pôr à prova a força e a coragem de Ulisses e de seu filho glorioso. E voou em direção ao teto da sala cheia de fumaça, onde pousou numa trave semelhante a uma andorinha. Porém, incitavam os pretendentes Agelau, filho de Adamastor, e Eurínomo, Anfimedonte e Demoptólemo, assim como Pisântramo, filho de Políctor, e o fogoso Políbo. É que estes eram os melhores em valores dos pretendentes que ainda estavam... Calma aí. É que estes eram os melhores em valor dos pretendentes que ainda restavam e combatiam para salvar a vida. Os outros, já o arco e as setas incessantes tinham morto. Entre eles falou então Agelau, dirigindo-se a todos: Amigos, este homem terá de parar as suas mãos tremendas. Mentor abandonou-o depois de se ter ufanado em vão. E eles ficaram ali sozinhos, junto às portas. Por isso, não lanceis todos ao mesmo tempo as vossas lanças compridas, mas que 6 de vós atirem primeiro, 6 de vós atirem primeiro, na esperança de que Zeus nos conceda atingir Ulisses e assim alcançar a glória. Dos outros não precisamos cuidar, destes se encarrega o céu. Assim falou, e eles atiraram as lanças como ele ordenara, com afinco. Mas Atena fez que tudo fosse em vão. Um deles acertou na ombreira da sala bem construída, outro acertou na porta bem ajustada, e a lança de freixo de um outro, pesada de bronze, acertou na parede. Depois que evitaram as lanças dos pretendentes, entre eles falou o sofredor e divino Ulisses: Amigos, agora ordeno eu que atiremos as lanças contra os pretendentes, que desejam matar-nos para juntar mais isso aos crimes já praticados. Assim falou, e todos atiraram as lanças afiadas com pontaria certeira. Ulisses atingiu Demoptólemo, Telêmaco, Euríades, o porqueiro, Élato, e Pisantro foi morto pelo boieiro de bois. Todos estes, ao mesmo tempo, morderam a ampla terra com os dentes, e os restantes pretendentes recuaram, mas os outros avançaram para tirar as lanças aos cadáveres. Para tirar as lanças dos cadáveres. Então, de novo, atiraram os pretendentes as suas lanças com afinco, mas Atena fez com que quase todas fossem em vão. Um deles acertou na ombreira da sala bem construída, outro acertou na porta bem ajustada, e a lança de freixo de um outro, pesada de bronze, acertou na parede. Mas Anfimedonte atingiu Telêmaco por baixo do pulso, um golpe passageiro, pois o bronze só feriu a superfície. E que Ctesipo, com sua lança comprida, feriu Eumeu no ombro, mas a lança voou por cima e caiu no chão.
Novamente ordenou o fogoso e astucioso Ulisses que atirassem as lanças afiadas contra os pretendentes. Desta vez, Euridamante foi atingido por Ulisses, saqueador de cidades, Anfimedonte por Telêmaco e Políbo pelo porqueiro. Em seguida, Quitesipo foi atingido no peito pelo boieiro de bois, que exultou por cima dele, dirigindo-lhe estas palavras: Ó filho de Politerces, amigo de grosseiros insultos, nunca mais falarás com a loucura da arrogância, mas dá agora a palavra dos deuses, que são superiores a ti. Este presente te ofereço em retribuição do casco de boi que deste ao divino Ulisses quando mendigava na casa dele. Assim falou o boieiro de bois de chifres recurvos, mas Ulisses feriu com a lança o filho de Damastor em combate corpo a corpo. Telêmaco atingiu Leócrito, filho de Evênor, com a lança diretamente na virilha, e ele caiu e bateu a testa no chão. Foi então que Atena levantou a égide, o flagelo dos mortais, lá de cima do teto. Os pretendentes cederam ao pânico. Precipitaram-se através da sala, como gado enlouquecido por um esvoaçante moscado, que espicaça os bois a correr em frente, na época primaveril, quando os dias começam a aumentar. Tal como abutres de garras e bicos recurvos vêm da montanha para se lançar sobre outras aves, e essas voam ao longo da planície debaixo das nuvens, e sobre ela se atiram os abutres, matando-as porque elas não têm maneira de se defender ou escapar, mas os homens se alegram de ver a matança. Assim eles perseguiam os pretendentes através da sala, dando-lhe golpes. E ouviram-se gritos horrendos quando as cabeças foram atingidas e o chão escorreu de sangue. Mas Leódes agarrou os joelhos de Ulisses. Com súplicas dirigiu-lhe palavras aladas. Peço-te de joelhos, ó Ulisses, que me respeites e te apiedes de mim. Garanto que nunca desonrei nenhuma das mulheres no palácio, nem cometi nenhum excesso, mas sempre tentei refrear os pretendentes quando faziam tais coisas. Mas eles não me ouviam, nem se abstinam desses crimes. Devido à sua loucura, sobreveio o destino que mereciam, mas agora eu, o sacerdote deles, que nada fiz de mal, jazerei ao seu lado? Não há recompensa pelas boas ações. Fitando com uma expressão carregada, respondeu-lhe o astucioso Ulisses: se deles declaras na verdade ter sido o sacerdote, então muitas vezes terás pedido aos deuses aqui no palácio que me fosse sonegada a possibilidade de um doce regresso, e que fosse a ti que se oferecesse e desse filhos à minha mulher. Por isso, não escaparás agora de uma morte dolorosa. Assim dizendo, com a mão possante agarrou numa espada que ali jazia. Espada que Agelau deixara cair no chão ao morrer. Com ela lhe desferiu um golpe no pescoço, e a cabeça de Leódes proferia ainda sons ao bater na terra. O filho de Térpio, o Aedo, continuava ainda a evitar a escuridão da morte. Fêmeo, que cantara a força para os pretendentes. Com a lira de límpido som nas mãos, colocara-se perto da poterna. Hesitava, na sua mente, entre duas alternativas. Ou sair discretamente da sala e refugiar-se no altar de Zeus que fora erigido no palácio, e onde, em tempos passados, Ulisses e Laertes ofereceram em sacrifícios muitas coxas de bois, ou então atirar-se para frente e agarrar os joelhos de Ulisses. Enquanto refletia, isso lhe pareceu a melhor decisão: agarrar-se aos joelhos de Ulisses, filho de Laertes. Colocou no chão a lira acinzelada, entre as taças de misturar vinho, e um trono cravejado com adornos de prata. Precipitou-se para agarrar os joelhos de Ulisses e, com súplicas, dirigiu palavras aladas. Peço-te de joelhos, ó Ulisses, que me respeites e te apiedes de mim. Para ti próprio virá a desventura, se matares o Aedo. Eu mesmo, que canto para os deuses e para os homens. Sou autodidata, e um Deus me pôs no espírito
cantos de todos os gêneros. Sou a pessoa certa para cantar ao teu lado, como se fosse um deus. Por isso não desejes degolar-me. Telêmaco, o teu filho amado, te dará testemunho disto, que não foi por minha vontade que vim para a tua casa, com intenção de cantar para os pretendentes após o jantar. Mas eles, mais fortes e numerosos, me trouxeram à força. Assim falou e ouviu a força sagrada de Telêmaco, que estava ali ao pé, e logo se dirigiu ao pai. Para a tua mão, e não trespasses este inocente com o bronze. E salvemos também Medon, o arauto, que sempre tomou conta de mim em casa, quando eu ainda era uma criança. Para o caso de não o terem já morto o Filécio ou o porqueiro, ou tu próprio, quando na tua fúria atravessaste a sala. Assim falou e ouviu Medon, que sabia o que era sensato. Estava dobrado debaixo de uma cadeira e por cima pusera a pele de um boi e havia pouco esfolado para afastar a negra morte. De imediato, saiu de imediato de debaixo da cadeira e tirou a pele de boi. Precipitou-se para agarrar os joelhos de Telêmaco e com súplicas lhe dirigiu palavras aladas. Querido amigo, aqui estou. Não levantes a mão e pede ao teu pai tão forte que não me faça mal com o bronze na sua cólera contra os pretendentes que lhe dizimaram os haveres no palácio e na sua estultícia te desconsideraram. Sorrindo-lhe, respondeu então o astucioso Ulisses: coragem, pois Telêmaco te protegeu e salvou, para que saibas no coração e possas dizer a outros que as boas ações são muito melhores que as más. Ide os dois lá para fora e sentai-vos no pátio, longe do mortício, tu e o celebrado Aedo, até que eu tenha feito em casa aquilo que tenho de fazer. Assim falou, e ambos saíram para fora da sala, e foram sentar-se os dois no altar do grande Zeus, olhando em todas as direções, sempre à espera da morte. E Ulisses também olhou por toda parte, não fosse escapado algum vivo, não fosse ter escapado vivo algum pretendente escondido a evitar a escuridão da morte. Mas viu que todos estavam mortos, caídos no meio do sangue e da terra, todos eles como peixes que os pescadores tiraram do mar cinzento nas suas redes e deixaram na praia, de orla sinuosa, todos amontoados em cima da areia, desejosos de voltar para as ondas do mar salgado, mas o sol resplandecente lhes tirara a vida. Assim jaziam já os pretendentes uns sobre os outros. Então disse a Telêmaco, o astucioso Ulisses: Telêmaco, chama até aqui a ama Euricleia, para que lhe diga uma coisa que estou a pensar. Assim falou, e Telêmaco obedeceu ao pai amado. Deu pancadas na porta e assim clamou por Euricleia. Venha cá agora, ó anciã, há muito nascida, tu que estás à frente das servas no nosso palácio. Vem! Chama-te o meu pai para falar comigo. Chama-te o meu pai para falar contigo. Assim falou, mas as palavras dela não chegaram a bater asas. Abriu as portas da bem construída sala de banquetes e entrou com Telêmaco a caminhar à sua frente. Encontrou Ulisses no meio dos cadáveres dos mortos, conspurcado de sangue e imundície como um leão, que acaba de comer um dos bois do estábulo e tem o peito todo e as faces de ambos os lados manchadas de sangue, visão terrível de se ver. Assim, com marcas de sangue nas mãos e nos pés estava Ulisses, e quando Euricleia viu os cadáveres e a grande quantidade de sangue, preparou-se para levantar o grito ululante da exultação, pois vira cumprido um feito enorme. Mas Ulisses reteve e refreou o gesto, embora ela muito o desejasse, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. No teu coração, ó anciã, te regozija, mas sem exultação em voz alta? É coisa ímpia o regozijo sobranceiro entre os cadáveres dos mortos. Estes foram subjugados pelo destino dos deuses e pelos seus atos.
Não respeitaram homem algum na terra, vil ou bem-nascido, que com eles convivesse. Deu-lhes o desvario uma morte vergonhosa. Mas agora diz-me tu quais são as servas no palácio que me desonraram e quais são as inocentes. Aí ele deu resposta à ama Euricleia: ai, a ti, ó filho, direi então a verdade. Tens 50 servas no palácio, mulheres a quem ensinamos a trabalhar, a cardar lã e a aguentar a vida de escravas. Destas 12 enveredaram pela pouca vergonha. Não me respeitavam a mim nem a Penélope. Telêmaco só chegou há pouco à idade adulta e a mãe não tinha o hábito de o deixar dar ordens às servas. Mas agora subirei até o aposento resplandecente para dar a notícia à tua mulher que um deus adormeceu. Respondendo-lhe assim, falou Ulisses: não a acordes ainda, mas manda vir até aqui as mulheres que no passado praticaram os atos vergonhosos. Assim falou, e a anciã atravessou a casa para levar a notícia às servas e para lhes ordenar que comparecessem. E Ulisses chamou a si Telêmaco, o boieiro e o porqueiro, e falando dirigiu-lhes palavras a lá: começai agora a levar os cadáveres para fora com a ajuda das servas, e em seguida lavai com esponjas porosas a água e os belos tronos e as mesas. E depois de ter disposto tudo em ordem em toda a casa, conduzi para cá fora as servas. E entre o edifício redondo e a cercadura do belo pátio, deveis abater as servas com as longas espadas até que a vida as abandone e se esqueçam dos prazeres de Afrodite, que provaram deitadas em segredo com os pretendentes. Assim falou, e as mulheres saíram encostadas umas às outras em grande lamentação e vertendo lágrimas copiosas. Primeiro levaram para fora os cadáveres dos mortos, depondo-os debaixo do adro, no pátio bem construído, todos apinhados. Foi o próprio Ulisses a dar as ordens, incitando a que trabalhassem. À força levaram os mortos. Depois lavaram com esponjas porosas e água os belos tronos e as mesas. Tapete nessa hora ninguém fala. Muito bem. Dicas de tirar sangue no tapete na internet. Em seguida, Telêmaco, o boieiro e o porqueiro rasparam com enxadas o chão. Porra, é isso. Rasparam com enxadas o chão da casa bem construída. Depois de terem posto tudo em ordem na sala, levaram as mulheres para fora do palácio, para o lugar entre o edifício redondo e a cercadura do pátio. Aprisionaram-nas num poço exíguo, de onde era impossível fugir. Então foi o prudente Telêmaco que começou a falar: não será com morte limpa que tirarei a vida destas servas, que contra a minha cabeça atiraram insultos e contra a minha mãe, além de dormirem com os pretendentes. Assim falando, atou a amarra de um manau de proa escura à grande coluna e esticou-a até o edifício redondo, levando-a de modo a que nenhum tocasse no chão com os pés. Tal como quando tordos de asas compridas ou pombas embatem contra a rede nos arvoredos ao tentar voltar aos ninhos, e é um local de descanso odioso que as acolhe, assim as mulheres tinham as cabeças em fila e à volta de cada pescoço foi posta uma corda, para que morressem de um modo aflitivo. Espernearam um pouco, mas não durante muito tempo, pois arrastaram Melantio através da porta e do pátio. Cortaram-lhe as narinas e as orelhas com o bronze impiedoso e arrancaram-lhe os membros genitais, para os cães comerem, cruz. E, na sua fúria, deceparam ainda as mãos e os pés. Em seguida, lavaram as mãos e os pés e voltaram à casa de Ulisses. O trabalho estava feito. Traz enxofre, ó anciã, para afugentar o mal, disse Ulisses a Euricleia, e traz tochas para purificarmos a sala. E diz a Penélope para vir aqui com as suas servas, e diz a todas as mulheres da casa que venham aqui ter. A ele deu resposta a querida ama Euricleia: sim, meu filho, tudo disseste na medida certa, mas deixa-me trazer uma capa e túnica para vestires
para não estares assim com farrapos sobre os ombros largos no palácio, pois tal coisa seria censurável. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: primeiro quero que se traga fogo para a sala. Assim falou, e não lhe desobedeceu a ama Euricleia, mas trouxe tochas e enxofre. E Ulisses purificou toda a sala de banquetes, toda a casa e o pátio. Depois, a anciã atravessou a bela casa de Ulisses para dar a notícia às mulheres e dizer-lhes que viessem. E elas saíram de seus aposentos com tochas na mão. Reuniram-se em torno de Ulisses, abraçando-o. E enquanto o abraçavam, beijavam-lhe a cabeça e os ombros e as mãos. Dele se apoderou então uma doce saudade, e sentiu o desejo de chorar e gritar. Reconhecerás todas. Fim do canto 22.